Then you become something else entirely. Which is? Legend, Mr. Wayne. Aí aqui, a parte que eu gostei disso aqui é falar desse a legend. Vamos lá. Primeiro ele está tentando persuadir ele a mudar de vida, ele está aqui sendo preso, ele diz, você pode sair daqui, você pode se tornar uma coisa totalmente, se tornar alguma coisa diferente. Aí ele vai dizer bem assim, then you become, then, então, você become, you become, become significa se tornar. Então, then you become, então você se torna something else entirely. Esse entire significa inteiro. Quando você bota um sufixo ly, aí vai dar essa ideia de mente, inteiramente. Então, a palavra entire, que é entire, é inteiro. Colocou esse ly, inteiramente. Então, then you become something else, alguma coisa totalmente, alguma coisa inteiramente diferente, né? Alguma coisa assim. É a ideia que ele está dizendo, você vai se tornar alguma coisa nova, alguma coisa diferente. Aí ele diz, which is, e o que é o quê? O que é essa coisa? Aí ele diz, a legend, Mr. Wayne, a legend. Aí esse legend aqui significa lenda. Certo? Então, seria muito fácil a pessoa cometer um erro aqui e dizer assim, a legend significa legenda. Aqui a gente poderia, digamos que a gente pode chamar isso aqui de um falso cognato, né? De que legend parece que é legenda. Mas, na verdade, legend é o que a gente entende em português por lenda. Uma lenda. Mas olha, só uma lenda. Fulano aqui é digamos que é alguém que tem um sucesso incrível, que faz sucesso, é campeão de algum esporte, campeão, sucesso no mundo inteiro. Você diz, essa pessoa é uma legend. Seria o que? Uma lenda. Então, o uso de legend pode confundir você com legenda, e veja que eu quero mostrar para você que legenda em filme seria o que? Legenda, aquelas palavras ali, né? Interpretando as falas dos personagens. Uma legenda de filme, você fala subtitles. Subtitles. Isso aqui. Os subtítulos, né? Seria tipo um subtítulo, né? The subtitles. Subtitles de um filme, aí sim é a legenda de um filme. Isso sim, quando você está vendo um filme, você vai para o cinema, aí você, digamos que a pessoa pergunta, quer ver o filme dublado ou legendado? Aí você vai dizer que quer ver o legendado. Esse legendado que você está falando, na verdade você está se referindo a subtitles, que são legendas de um filme. Porque se você chamar de legend, lembre que é lenda. É totalmente diferente. Vamos escutar isso aqui, eu quero que você tente entender o áudio e ver aqui ao mesmo tempo. Isso aqui, ó. Then you become something else entirely. Which is? Legend, Mr. Wayne. Eu vou aproveitar e só dar uma pincelada aqui nesse Mr. Wayne. Tá aqui, você tá vendo esse MR Wayne. Que significa o quê? Mr. Esse MR você vai colocar como Mr. Aqui está sendo apenas uma abreviação. Então essas partes aqui que você está vendo de azul são equivalentes. O Mr. Cadê aqui? MR ponto significa Mr. Wayne. Agora, como seria Senhora Wayne? Eu parou para pensar, vamos lá, como é que a gente falaria então senhora? Senhor Wayne é Mr. Wayne, que você pode escrever assim, Mr. Ou mais, é mais comum que você coloque o MR ponto, pronto, já é o Mr, né? Mas seria assim, uma Miss... Opa. Aqui, pronto. Isso aqui seria Senhora Wayne, no caso, né? Seria apenas o acréscimo de um S, que aí a gente na nossa cabeça pensa muito que o acréscimo de um S, com razão a gente pensa que é o plural, né? Você está acrescentando, existe singular, existe plural. Mas aqui nesse caso você não vai pensar em singular ou plural. Colocando o S aqui, simplesmente está dizendo que é senhora. E a pronúncia disso aqui é Mrs. Mrs. Wayne. E a parte aqui, tirando essa abreviação, a parte mais extensa disso seria assim, Mr. Porém, aqui eu vou fazer uma observação muito importante.
Isso aqui é da minha experiência. Eu nunca vi ninguém escrever Senhora Wayne assim. Apesar de que a gente entende, tá, que esse senhora vem do acréscimo do S. Logo, se eu coloco um acréscimo do S aqui no Mr., né, MRS, aí aqui eu entendo que a parte extensa de Mr. seria então esse Misters, né? Seria assim, Misters. Só que primeiro você não pronuncia esse T, não é Misters, é Mrs. E segundo, que na prática eu nunca vi na minha vida ninguém, né, de repente alguém pode provar que eu estou errado, assim, mas até então eu nunca vi, não lembro de ocasião nenhuma de ter visto alguém escrever senhora desse jeito. Sempre que se refere a senhora, você vai escrever MRS e o ponto, assim, você vai escrever a parte abreviada de Mrs., mas não de, assim, Misters. Porém, para homem, aí você poderia, eu já vi isso, já vi você escrever Mister assim, Mister desse jeito, na parte extensa, ou Mister com abreviação, MR ponto. Eu diria para você que esse aqui é o mais usado, você estaria mais certo colocando sempre MR ponto do que Mister. Porém, não está errado botar Mister de vez em quando, se você quiser escrever Mister. Então aqui diria que é um ponto facultativo para masculino, e no feminino não é, não, teoricamente podia, mas na prática eu nunca vi. Se alguém souber melhor que eu, escreve aí no comentário para me explicar como é isso, porque que eu saiba, nunca vi ninguém escrever assim, Mrs. com o N, né? Ou qualquer nome, né? Senhora alguma coisa. Sempre usa-se a abreviação.